Evangelho. O Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade. Amém? Jesus está diante do trono rogando por nós, como nosso advogado, como nosso intercessor, e o nosso Deus está pronto para abençoar. Agora só depende de nós. Amém? Vamos confessar Cristo, vamos confessar o Evangelho, e nós vamos ver hoje na palavra a importância da confissão verdadeira do Evangelho. O que purifica o coração é a palavra de Deus, é o Evangelho verdadeiro. A preocupação de Jesus e a preocupação de Paulo com a falsa profecia era justamente que, se a igreja estivesse sendo enganada e desviada do foco principal para a libertação através do Evangelho, ela não chegaria a lugar nenhum. Amém? Nós precisamos confessar o Evangelho. Você precisa confessar o Evangelho, testificar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. A sua oração tem que ser feita em cima do Evangelho. Às vezes as pessoas vêm para a igreja querendo quebrar a maldição. Aí o pastor ensina que você tem que levar um sal, que você tem que ir para a beira da praia, que você tem que fazer 7 semanas, 40 dias, 21 dias. Mas a única coisa que pode quebrar a maldição, a inveja, o olho grande, a dor, o sofrimento, a doença, é somente o poder do Evangelho em Cristo Jesus. Amém? A gente fica aprendendo muita coisa errada, nós ficamos envolvidos com misticismo, com falsa profecia, e acabamos caindo num cansaço. Por isso que Jesus falou que os que estão cansados devem ir a Ele, os que estão sobrecarregados devem ir a Ele. Nós temos aprendido muita coisa errada, irmãos, mas o Evangelho, ele tem poder para salvar. E quando você ouve o Evangelho, quando você fala do Evangelho, amém, você recebe a marca, você recebe o selo de Deus. O coração tem que estar limpo, o coração tem que estar na palavra verdadeira para você ser abençoado. Hoje eu estava falando com uma menina que ela é uma irmã da igreja, que ela era de uma denominação que só pregava prosperidade, e a vida dela toda amarrada. Eu falei: minha filha, sabe qual é o problema seu e de todos que seguem a sua doutrina? É a confissão falsa. Olhe para mim, por favor. Irmãos, não adianta dar testemunho de outra coisa que não seja o Evangelho. Jesus disse isso: ide e pregai o quê? O Evangelho. Tanto para quem vai pregar, quanto para quem vai ouvir. Os dois têm compromisso. Eu que vou pregar, só posso abençoar se eu pregar o Evangelho verdadeiro. Se eu não pregar o Evangelho verdadeiro, eu vou estar corrompendo a igreja. E se a igreja não quiser ouvir o Evangelho verdadeiro, ela não vai receber as bênçãos da redenção. Por isso que tem uma opção de gente com a vida amarrada. Pastor, vida sentimental amarrada, doença, a poder de remédio. A casa é uma confusão fora do comum. Isso não é revelação, não. Isso é revelação de Deus, isso não é revelação do homem, não. Mas sabe o que eu vejo hoje? A igreja partindo atrás de mentira. Eu vejo muita gente se emocionando com o falso e abrindo mão do verdadeiro. Muita gente, ao invés de comer a comida que abençoa,
o pão que mata a fome, o pão da vida, estão procurando pão para encher a barriga. Glória a Deus. Por isso que tem muita gente complicada dentro da igreja. Se você quiser ser abençoado, você vai ter que focar a busca sua no conhecimento de Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. Existe uma diferença na Bíblia de judeu e de cristão. Tem gente que quer pegar a doutrina do judeu e viver por ela. Mas não adianta você viver pela doutrina do judeu. Você tem que viver pela doutrina do cristão, porque você não é judeu, você é cristão. Você é cristão convertido pelo poder de Deus através da obra redentora e expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos convertidos por essa verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aquele que creu nessa palavra, que Ele ressuscitou no terceiro dia, passa a ser filho de Deus, recebe o selo de propriedade de Deus e passa a ser abençoado por Deus. Diga glória a Deus. E a partir desse selo, você vai clamar a Deus e as maldições, elas caem por terra. Você vai poder fazer uma oração pedindo, clamando, você vai poder usar autoridade para expulsar um demônio da sua própria vida, como da vida de outras pessoas. Foi o que eu fiz aqui. Mas por quê, pastor? Porque eu estou alicerçado na verdade. Eu estou alicerçado no firme fundamento. Ouvir e praticar o Evangelho. Ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode limpar o seu coração. E se você não tiver com o coração limpo, você não tem parte com Deus. Coração limpo, quando fala a pessoa, não, pastor, coração limpo, por quê? Porque eu não peco? Não, não é isso. Pecar, você vai pecar. Coração limpo na confissão, coração limpo na fé, coração limpo no desejo da salvação, coração limpo, como nós ouvimos aqui no domingo, viver uma vida na palavra. Andar na luz é isso, é viver na palavra de Deus. Andar na luz é o quê? É procurar conhecer o Senhor, é conhecer Cristo. Jesus, ele ressuscitou. O Filho do Homem ressuscitou. Esse é o grande alvo da fé da igreja. Pastor, Cristo ressuscitou. A essência do cristianismo é essa. Se Jesus não ressuscitasse, o cristianismo não valia de nada. Se Cristo não vencesse a morte, se Cristo não saísse daquele túmulo, não valeria de nada. A preocupação de Satanás foi qual, pastor? Negar a ressurreição. Porque é a ressurreição que liberta a igreja. A ressurreição que quebra a maldição. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas às vezes você pensa que é uma oração pesada. Você pensa que o que vai te libertar é o pastor, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. E não é. Você primeiro precisa formar convicção. Você primeiro tem que ter em mente a convicção, a firmeza, irmã. A firmeza de vocês não é em santo. Se tem alguém que veio de outra igreja aqui, pastor, eu vim de outra denominação, eu vim de outra religião. Não importa, eu não estou falando de religião. Esquece tudo que você aprendeu. Se você não aprendeu certo, Deus te trouxe para você aprender o certo. Mas o senhor fala com tanta ousadia. Eu falo que isso é autoridade. Era essa autoridade que impressionava os fariseus. Porque eles ficavam deslizando na palavra, não tinha firmeza no que falavam. Quando eles ouviram Jesus, eles ficaram impressionados. E é isso que acontece. As pessoas, quando ouvem a programação da rádio, falam, pois pastor, prega diferente. Mas isso não é para glória minha, não. Eu não ganho dinheiro com o evangelho, não. Eu faço a obra de Deus, diga glória a Deus. Eu faço a obra de Deus. A honra não é minha, não. Eu não faço questão. Muitas vezes pessoas chegam, eu ouço um pastor, eu estou ouvindo a pessoa falar, mas não me identifico. Amém, irmão, é isso aí mesmo, glória a Deus, tchau. Não sei, eu não sei quem é, não. Porque a glória é de quem? Eu sou só um mensageiro. Não, pastor, sou eu.
É o eu que sou eu. Aí eu vou querer puxar a honra para mim. Não, deixa ele. A mensagem é mais importante do que o lugar, do que o pastor, do que o altar. É aquilo que você crê que vai te salvar. Amém? É naquilo que você crê. Você não é salvo pela denominação, você não é salvo pelo envelope do dízimo, da oferta, você não é salvo por nada disso. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela fé. E a primeira coisa é o que, pastor? Cristo morreu na cruz e ressuscitou. A essência do cristianismo é essa, a ressurreição de Cristo. O cristianismo é a religião da ressurreição. O conceito da ressurreição constitui o cerne do cristianismo. Sem ressurreição não tem salvação. Não teria salvação. Sem ressurreição não tem quebra de maldição. Sem ressurreição não tem vitória. Sem ressurreição a obra de Cristo teria sido vã. A nossa fé seria vã. Mas para a glória de Deus, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e a igreja hoje tem que crer. Amém? Quando a pessoa não fala da ressurreição, ela destrói o cristianismo. Por quê, pastor? Porque a ressurreição, ela testifica quem Cristo é. Todas as vezes que vocês forem orar, lembre-se da ressurreição. Senhor, eu creio na ressurreição, porque essa é a confissão que salva. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Para me redimir, para me libertar, para pagar minha dívida. Por isso, toda consequência de pecado, de maldição, todo sofrimento que estiver na minha vida tem que sair, porque Jesus já pagou o preço. Por quê, pastor? Porque em Cristo nós estamos voltando para a perfeição de Deus. O nosso alvo é a perfeição de Deus, começando a perfeição por onde? Por dentro. Começando a perfeição pelos pensamentos, pelos sentimentos, na alma e no espírito, e na consumação dessa grande obra. Ninguém vai entrar no reino dos céus com um corpo aleijado, sem braço, sem perna. Amém? Porque todo mundo vai ser restaurado, todo mundo vai receber um corpo de glória, um corpo perfeito, um corpo poderoso, um corpo autossuficiente. Amém? É essa vida de qualidade que se chama vida eterna. Vida eterna não é a vida que vai durar para sempre, não. Nós estamos falando de algo muito maior. É vida de Deus, qualidade de vida de Deus. É uma vida de qualidade. Digam glória a Deus. É isso que Deus tem para a igreja. Mas tudo através de quê, pastor? Através da fé em Cristo. Pastor, Jesus Cristo ressuscitou, o Filho de Deus, ele conferiu, ele provou quem era, quem ele afirmou ser. Ele provou quando? Quando ele ressuscitou. O problema hoje, de todos que confrontam com o cristianismo, é a ressurreição. O que barra qualquer tipo de doutrina contrária a Cristo é justamente a ressurreição. Eles não conseguiram achar o corpo de Jesus. Glória a Deus. Provando o que, pastor? Provando que ele ressuscitou. O diabo quis inventar, não roubar o corpo. O diabo tinha que trabalhar na mente de alguém. Vamos destruir essa parte da profecia que Cristo ressuscitaria. Vamos destruir. Vamos inventar, vamos dizer que alguém roubou, vamos dizer que os soldados foram subornados. Mas a palavra diz que tinha uma pedra grandiosa na porta do túmulo, que não era nem um homem, nem dois, nem três que poderiam remover essa pedra. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que misteriosamente a pedra foi removida quando procuraram o corpo de Cristo, não estava mais no túmulo. O anjo estava lá no local. Amém? E ele disse, olha, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui.
E isso foi a prova de que Jesus era o filho de quem? É isso que vocês têm que guardar. Ah, pastor, eu queria saber de Naamã, do mergulho. Então, tudo bem, aquilo ali é um fato, mas se apega ao Evangelho. Ah, eu queria saber da vitória de Golias. Se apega ao Evangelho. A vitória de Davi. Não, se apega ao Evangelho. Se apega ao Cristo, ao fundamento da sua fé. O fundamento da sua fé, a convicção é essa: Cristo ressuscitou, Cristo pagou o preço pelos meus pecados. Eu estou em Cristo Jesus, não há condenação. Eu estou em Cristo Jesus, não há maldição. A minha oração vai ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu expulso o demônio. Em nome de Jesus eu curo a enfermidade. Eu oro contra a enfermidade. Eu oro contra todas as maldições. Mas eu vou usar o nome de quem? Eu vou usar o nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava no céu, irmãos. No começo ele estava no céu. A Bíblia diz que desde o princípio ele estava no céu. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Essa é a nossa fé. O Evangelho de João fala que ele era o Verbo. O que quer dizer isso, pastor? O Verbo quer dizer o pensamento de Deus, o coração de Deus. Jesus era o coração de Deus. Amém? Ele era o pensamento de Deus. Por isso que a palavra diz que ele era o Verbo. Mas ele era o único filho da qualidade de Deus. Por isso que a Bíblia chama ele de filho o quê? Unigênito quer dizer único. Único do tipo. Unigênito, único gerado por Deus. Foi o único gerado por Deus. Nós não, nós somos adotivos. Jesus foi gerado, ele não foi criado, ele foi gerado. Ele é o filho unigênito. Ele é o único do tipo, não existe outro filho igual a Jesus. Por isso que ele está sentado à direita, posição de honra. E a igreja tem que ter isso no coração, porque isso destrói a obra do diabo. É essa fé que abençoa a casa de vocês. É essa fé que abençoa a família de vocês. É essa fé que abençoa o trabalho de vocês. É essa fé que quebra as barreiras. Agora, se você entrar em encanto, magia, a igreja hoje está cheia de magia. A igreja está cheia de fantasia. Mas a palavra diz que ele assumiu uma natureza humana. A palavra diz que o Verbo se fez o quê? O Verbo se fez o quê? O Verbo se fez carne. O Verbo quer dizer, o pensamento de Deus se fez carne e desceu. O pensamento de Deus saiu do céu e veio para onde? E veio para a terra. Digam glória a Deus. Vocês têm que guardar isso. O Verbo é a mente de Deus. Jesus é a mente de Deus. Jesus é o coração de Deus. O próprio Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o próprio quê? Vê o próprio Pai. Glória a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele, igreja, é a palavra. Jesus é a palavra da vida. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é a palavra. A igreja tem que buscar a palavra de Jesus. E nós temos falado nisso aqui, por quê? Por causa da campanha. Como você vai se arrepender se você não conhece a palavra? Como que você vai se arrepender se você não busca conhecer Cristo? Não busca a sabedoria de Deus. Amém? Você tem que buscar a sabedoria de Deus. E Jesus, ele é a mensagem mais alta de Deus. Tem muita gente que está procurando as mensagens, os rudimentos da Bíblia. É como se Deus desse uma cartilha para a igreja e ele só foi aumentando o conhecimento, ele foi dando faculdade. Amém? A gente começa no jardim, não é? A gente começa no maternal, na creche, não é assim que as crianças começam? E depois vai só o quê? O conhecimento vai aumentando até você chegar em quê? Na faculdade. Faculdade quer dizer o quê? Estabelecimento de ensino superior. Isso é que é faculdade. Jesus é a faculdade de Deus na terra.
Jesus é a faculdade. Jesus é o ensino superior do Evangelho. Quando você se prende à adivinhação, você está rasteiro. Você não está nem na creche, você está fora do Evangelho. Você está fora da Bíblia. Mas eu não quero que você fique na Bíblia, não. Eu quero que você conheça a Bíblia, mas guarde principalmente o quê? O Evangelho. Diga glória a Deus. Pastor, a principal mensagem que tem na Bíblia, qual é? Qual é a principal mensagem, igreja? O Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem principal para nós. Essa é a mensagem que abençoa. Essa salva, essa cura. Não adianta você conhecer uma cura, um milagre isolado e não conhecer o dono do milagre. Não conhecer o autor do milagre, o autor da maravilha. Se eu conhecer o autor da maravilha e crer nele, eu não preciso conhecer história de milagre. Mas a história do milagre está registrada aqui para quê? Para aumentar a nossa fé. Diga glória a Deus. Para aumentar a nossa fé. Para que nós venhamos fazer a aplicação de tudo, mas tudo apontando para Jesus. Diga glória a Deus. O extremo da mensagem de Deus para a humanidade é o Evangelho. Não tem outra coisa maior dentro da Bíblia do que o Evangelho. Jesus existe desde o princípio, não como uma criatura, mas Ele é Deus. A Bíblia diz assim, Ele estava com Deus. Jesus disse para os fariseus, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles exaltavam muito Abraão. Mas Jesus falou, olha, antes de Abraão, eu já existia. Eu sou. Eu não sou criatura. Eu não sou criatura, eu sou criador. A palavra diz que o mundo foi criado por Ele. O Verbo que se fez carne, o Verbo que criou todas as coisas, o Verbo que consumou a criação. Esse é Jesus Cristo. Ele traz à existência aquilo que não existe. Mas Ele veio em carne e osso, mas veio sem pecado. Ele tinha o espírito de santificação, o mesmo espírito de santificação de Deus. Ele é o Filho unigênito, sem pecado. E essa fé é importante a igreja guardar. Isso é fundamento. A igreja não tem fundamento hoje. Pastor, estão acreditando em quê? Em tudo. Em tudo que se fala. E o coração fica contaminado. A alma fica contaminada. Porque dá o ouvido para qualquer tipo de coisa. Amém? E a ressurreição, ela prova o quê? Que o sacrifício de Jesus pelo pecado foi aceito por Deus. A obra da salvação foi completa. Pastor, a obra da salvação foi completa. Deus testificou, Deus autenticou a obra da salvação de Jesus. Como que o senhor sabe? Através da ressurreição. Glória a Deus. Abra em Efésios aí. Efésios capítulo 1. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós confessamos Cristo de todo o coração como único Salvador, como único Redentor. Não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, senão naquele que nos redimiu das nossas ofensas. Ele pagou pelas nossas ofensas e nos libertou pelo seu sangue, segundo a grandeza e riqueza da sua graça. Fale conosco agora para que possamos conhecer mais de Cristo e a nossa fé ela esteja baseada numa convicção, Senhor, forte e inabalável, como uma rocha. A palavra de Deus é a única fonte que pode
produzir uma fé inabalável. É a palavra do Senhor no nosso coração. É a palavra que santifica, é a semente incorruptível que regenera o homem. Por isso nós te pedimos agora e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, porque a cidade de Éfeso era uma cidade de muito misticismo. Amém? O que é isso, pastor? Tinha todo tipo de fé. Mas Jesus falou que só existia um meio de salvação. Só existia um meio de redenção. E era através do Filho de Deus. Amém? A igreja se reúne por conta disso. Você vem na igreja por conta disso. Ah, não, pastor, hoje eu vou lá na Revelação. Ah, hoje eu vou no Reteté. Eu não estou criticando igreja, não. Eu estou mostrando a você que se você se desviar da verdade, você não vai ser o quê? Abençoado? Você não vai ser abençoado. Se você se desviar da verdade, esse desvio não vai te levar a lugar nenhum. Ah, não, mas eu queria uma agitação, eu queria música, eu queria entretenimento. Mas a igreja não é lugar disso. Jesus disse o que? A casa do meu pai é casa de quê? É casa de oração. Para todos os povos, todas as nações. E ele fala assim, Paulo fala assim aos Efésios, no versículo 7. Em quem temos o quê? Em quem? Em Cristo. Em Cristo, é isso que ele quer dizer aí. Temos o quê? A redenção. Libertação, igreja. Libertação. Não existe libertação se não for em quem? Em Cristo Jesus. Em quem? No amado. O versículo anterior termina assim, olha. Nos fez agradáveis a si no amado. Quem fez, pastor? Deus. Deus decidiu fazer você agradável. Como? Só através de Jesus. Só na sua comunhão com Cristo. Aí ele diz, em quem temos a redenção pelo seu o quê? Olha a expiação aí. Só existe libertação pelo sangue de Jesus. Ah, não, pastor, eu queria que o senhor me desse um galho de arruda. Não, irmão, não é isso. Não é o galho de arruda, não é o sabonete. Mas é o seu conhecimento de Deus. É a sabedoria de Deus no seu coração. Você tem que focar, você tem que testificar o que te abençoa de verdade. Para você não ficar dependendo de ninguém. Você vai depender de homem até quando? Você tem condições, na medida do que eu estou falando aqui, de dobrar o joelho na sua casa hoje e abençoar a sua casa. Você tem condições de abençoar seu filho. Não precisa trazer para mim, não. Eu até abençoo, mas você pode abençoar. Mas você tem que ter fé na expiação, no sangue de Jesus. Você tem que ter fé naquele que morreu na cruz, aquele que sofreu, que deu a vida dele por você. Mas quando ele deu a vida, ele estava pagando um preço alto pelo seu pecado. Ele estava pagando pelo seu pecado. Ele estava tirando o pecado seu e lançando sobre o quê? Sobre ele. Jesus estava lançando o pecado seu sobre ele, para te libertar. Em quem temos redenção. Nós temos libertação. Através do sofrimento de Jesus na cruz. Através do sacrifício dele.
O sacrifício dele foi para que nós tivéssemos comunhão com quem? Comunhão com quem? Comunhão com Deus. Então o mal sai da minha vida e Jesus toma esse mal. Hoje ele não carrega mais para morrer. Hoje ele tira com poder e autoridade. Hoje ele tira. Hoje ele expulsa o demônio. Hoje ele sara a sua enfermidade. Quem crê, diga glória a Deus. Hoje ele devolve a saúde. Saúde completa para vocês. Saúde completa para os filhos de vocês. Paz no coração de vocês. Alegria no coração de vocês. Pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas vocês têm que absorver isso. Pastor, eu tenho que absorver isso? Tem. Aí ele diz assim: pelo seu sangue, a remissão das o quê? Ou seja, o perdão das ofensas. As minhas ofensas são perdoadas. As minhas ofensas foram pagas. As minhas dívidas de pecado foram pagas. Ofensas, que quer dizer aqui pecado. Libertação. Você não está preocupado com o seu pecado, mas é o seu pecado que atrai essa miséria que você está. Amém? Tem gente que está numa situação complicadíssima, que se não confessar, por isso que veio a campanha do arrependimento. Para quê, pastor? Para quebrar as barreiras, para que houvesse remissão, para que houvesse redenção. As portas do inferno, elas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. As portas do inferno, o sofrimento, a dor, esse risco que você fica correndo. Tem gente que fica correndo risco todo dia. Quase que eu fui atropelado. Quase que aconteceu isso. Quase que aconteceu aquilo. Você sai pelas pontas, só vive passando por um lugar perigoso. Tentaram me assaltar, pastor. O ladrão olhou para mim. Você está precisando, sabe de quê? De uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você está precisando orar, dobrar o joelho, pedir a proteção de Deus. Pedir ao Senhor para colocar anjos ao seu redor, para te dar segurança em seus passos, iluminar os seus caminhos, para que Deus dê ordem aos anjos a seu respeito. Amém? Para que você não tropece. Glória a Deus. Mas você precisa ter comunhão com Deus, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua o quê? Da sua graça. Segundo as riquezas do favor de Deus. Deus é gracioso, irmãos. Os favores de Deus para nós são muitos favores que recebemos de Deus, são infinitos favores, são riquíssimos favores, mas em nome de Jesus. Qual é a riqueza que Deus tem para mim? É prosperidade material? Nem sempre. Mas a riqueza na vida espiritual, a riqueza para a sua alma, a riqueza para o seu espírito, saúde para o seu corpo, tudo isso você encontra em Cristo Jesus. Perdão para os seus pecados, paz para o seu coração, alegria para o seu coração. Você está sem paz e sem alegria. Mas sabe por quê? Porque você se afastou de Deus. Porque você se afastou de Jesus, porque você largou a igreja. É por isso. Você ficou pobre. Talvez você esteja com dinheiro, mas você está o quê? Está pobre. Está pobre porque não tem satisfação, porque está sem esperança, porque está sem paz, porque não está dormindo. Pastor, estou no psiquiatra, estou tomando remédio, Rivotril, Clonazepam, pam, param, pam. É tanto pam que dá um pam, param, pam. Clonazepam, não sei o que, pam, e vai tanto pam que na hora só dorme com os pam. Glória a Deus. Só que Deus vai devolver essa graça
essa riqueza de graça na sua vida. Você veio aqui para ser abençoado, você não veio aqui para ser amaldiçoado, não. Mas Deus precisa identificar qual é o seu problema. Quando a gente entra na igreja, irmão, quando a gente ouve a palavra, Deus identifica, Ele revela a raiz do nosso problema. Pastor Wendel desceu do altar e ele profetizou: olha, o sofrimento que está na sua vida sai agora pela redenção, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue que verteu, pelo Cristo ressurreto. E realmente eu tenho certeza que vocês foram abençoados. Eu tenho certeza que a partir de hoje vão acontecer coisas maravilhosas na vida de vocês. Mas vocês têm que permanecer com essa mensagem no coração. Essa chama não pode se apagar. O problema nosso é que a chama, ela se apaga. Aí ele disse assim no versículo 8, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e o quê? Sabedoria e prudência. Deus preparou isso. Essa riqueza de graça se tornou abundante. É uma continuação, igreja, porque depois de graça tem uma vírgula, não é ponto não. Então o versículo 8 é a continuação do 7. As riquezas da sua graça que Ele tornou abundante para conosco, para nós. Abundante, já era riqueza e nós recebemos em abundância. Jesus disse o quê? Eu vim para te dar vida, e vida com o quê? É isso aqui. A graça de Deus em Cristo Jesus. Qual, pastor? Principal: perdão, salvação, redenção, te livrar da sujeira do seu coração. É essa sujeira no seu coração que dá legalidade ao diabo. É essa sujeira no seu coração e no coração do mundo, dos seres humanos, pela queda de Adão e Eva, que nós estamos sujeitos às maldições. Mas isso tem remédio. O remédio para isso se chama Jesus Cristo. O remédio contra essa maldição se chama Jesus Cristo. Ah, não, pastor, é pó preto, é pó vermelho. Eu não quero saber dessa porcaria. Eu não quero nem que você fale isso aqui dentro. Ah, eu vi uma vela vermelha. Dá um chute nela. Dá um chute. Pode dar por minha conta. Se você não tiver fé, dá por minha conta. Em nome do pastor Luiz Fernando. Pum. Mas coloca Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Se você não tiver fé, você pode dar o chute. Mas você lembra do que eu falei com você. Pelo poder de Jesus Cristo. Pelo que o pastor Luiz Fernando falou hoje lá em nome de Jesus. Eu não vou acreditar nesse lixo que deixaram aqui no meu portão. Eu vejo gente na igreja se impressionando. Ah, pastor, eu saí, tinha um gato preto morto no meu portão. É porque o carro atropelou ali. Você queria que ele estivesse aonde? O gato preto. Eu quero saber de gato preto, rapaz. Que gato preto? Onde que já se viu gato preto ser maldição da onde? Inventaram isso, você está acreditando? E no evangelho da salvação você não acredita? Amém? A pessoa bota fé na magia negra. Por que ela funciona, pastor? Porque tem gente que acredita. E por que o evangelho funciona? Porque ele precisa de fé também, da sua fé. Só que o evangelho é o poder de Deus para a sua salvação. O evangelho tem um Deus supremo. Gato preto, Exu, isso aí para mim não é nada. Glória a Deus. Não. A pessoa chega aqui contando história mirabolante, que fez, que aconteceu. A amante do meu marido é da macumba, pastor. Depois que até uma mulher que meu marido teve, e agora essa mulher é da macumba, e quando chega de noite a gente não consegue dormir, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas sabe o que é isso? Falta de convicção em Deus. Sabe o que é isso? Fraqueza espiritual. Você só vai conseguir sair disso na hora que você se firmar. Você pode se impressionar, você pode ficar feliz com a oração, mas a oração, ela não vai resolver se você não criar convicção. Mas a palavra está dizendo aqui que pela sabedoria de Deus,
e pela prudência de Deus, ou seja, a sabedoria que Deus tem, Ele preparou um meio para alcançar esse fim. Qual fim? A sua libertação, os favores dele na sua vida, e Ele fez isso com prudência, na hora exata, quando Ele quis. A hora é essa. A hora de você ser abençoado é agora, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, recebe. A prudência de Deus decidiu te abençoar nessa noite. A sabedoria de Deus, Cristo, conheça a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus, pastor? Cristo. Ele revelou Cristo. Olha o que a Bíblia diz no 9: descobrindo-nos, amém? O mistério da sua vontade. Revelou o mistério da vontade dele, descobriu para nós, ou seja, nos fez enxergar, revelou para a igreja, revelou para aqueles que querem ver, revelou para aqueles que querem ouvir. Quem quiser ver, vai ver, quem quiser ouvir, vai ouvir, mas quem quiser ver besteira e ouvir besteira, vai também seguir atrás da besteira. Depende de vocês. O evangelho é para quem quer ver e para quem quer o quê? Para quem quer ouvir. E se você quiser ver, você vai ver em nome de Jesus. E se você quiser ouvir, você vai ouvir em nome de Jesus. Mas se você quiser ouvir bobagem, você também vai ouvir. E se você quiser ver bobagem, você também vai atrás de bobagem, porque o diabo vai colocar você no caminho da bobagem. Eu não estou dizendo que nossa igreja é melhor, não. Eu estou falando da mensagem. Igreja, eu não quero saber de igreja, não. Eu quero saber do que se transmite. Eu quero saber do fundamento da fé. Eu quero saber dessa sabedoria e prudência de Deus. O que está sendo apresentado? Qual é o alimento que a igreja está recebendo? Então ele falou aqui no 9, olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Da vontade de quem? Da vontade de Deus. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. A bondade que ele propôs nele mesmo. Diga glória a Deus. Diga um glória a Deus. Aí ele diz assim, igreja, no 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Digam glória a Deus. Deus vai reunir a igreja do céu e a igreja da onde? Da terra, na dispensação dos tempos, no final. Esse cumprimento dessa palavra aqui ainda vai ocorrer. Essa palavra aqui não se cumpriu ainda. Aqui está falando no final, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, do final dos tempos. Digam glória a Deus. Aí ele diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, vocês se tornaram herança do Senhor. Deus, Ele quer cada um de nós como herança. Deus, Ele quer cada um de vocês como filho. Deus, Ele quer levar cada um de nós para junto dEle, como propriedade dEle, herança. Diga glória a Deus. E Ele diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua o quê? Louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Paulo está falando dele. Paulo está falando dos apóstolos. E depois ele diz, em quem também vós o quê? Aí já somos nós. Nós temos que estar em quem? Em Cristo. Somente em Cristo, irmãos. Só posso receber a bênção de Deus em Cristo. Só com Cristo no meu coração, só com o Evangelho no meu coração.
Larguem a doutrina falsa. Saiam da adivinhação. Saiam dos prognósticos. Saiam desses centros de macumba que se dizem casa de Jesus Cristo. Amém. Saiam. Saiam. Por quê, pastor? Porque é falso. Porque não é evangelho. Eu falo com toda a autoridade. Porque não está em Cristo. Cristo não divide a glória dele com ninguém. Cristo não divide a glória dele com santo nenhum. Cristo não divide a glória dele com Exu, não divide a glória dele com São Jorge, não divide. Não divide, irmãos. E quando eu falo da igreja cristã, ele também não divide a glória dele com vassoura, com sal, ele não divide a glória dele com envelope de dízimo, ele não divide. Ou você coloca o seu coração em Cristo, ou então você está fora. Ou então não tem proteção, não tem sono tranquilo, não tem nada. Vai ter sempre uma brecha para o inimigo te atormentar, para te desestabilizar. Amém? Por quê, pastor? Porque não está esperando em Cristo. Paulo disse assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em... Quem está esperando em Cristo? Só quem está esperando em Cristo que vai poder ser esse louvor da glória de Deus. Louvor da glória de Deus. Qual é a glória de Deus, pastor? Salvação. Qual é a glória de Deus, pastor? Vida eterna. Qual é a glória de Deus hoje? Libertação de pecado. Qual é a glória de Deus hoje? Novidade de vida. Qual é a glória de Deus hoje? Uma vida reta. Não é vida torta, não. Vida reta. Ah, não, eu faço o que eu quero. Então vai. Faz o que você quer. Faz o que o seu corpo está pedindo. Faz o que o seu corpo está pedindo e paga o preço. Faça o que sua mente está pedindo e paga o preço. Sofra as consequências do seu ego, da satisfação do seu ego, da satisfação do seu orgulho. Mas se você quiser ser louvor da glória de Deus, espere em Cristo. Esperar em Cristo é estar em Cristo. Esperar em Cristo é estar de acordo com Cristo. Esperar em Cristo é estar orando pelas coisas de Cristo. É estar clamando pelas coisas de Cristo. É estar batendo a porta. É estar pedindo. É estar buscando as coisas de Deus. Repetindo, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Amém? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha agora o mais importante. Em quem também vós estáis, olha só, depois que o quê? Ouvistes o quê? A palavra da verdade. Eu só posso estar em Cristo se eu confirmar minha fé na palavra de quem? Na palavra de Cristo. Essa palavra da verdade aqui é o Evangelho, irmão. Essa palavra da verdade aqui não é Davi e Golias, não. Essa palavra da verdade aqui não é o Mar Vermelho aberto. Essa palavra da verdade aqui está falando do único Senhor e Salvador. Palavra da verdade é Cristo. Palavra da vida, como eu citei aqui num culto, nos 2, 3 cultos atrás, é Cristo. A mensagem de Deus é essa, que Ele é luz. E nele não há treva nenhuma. Palavra da vida. É essa palavra da verdade aqui. Essa palavra da verdade. Depois que ouviste a palavra da verdade, eu não posso estar em Cristo sem a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Aí o cara vai lá, revela o culto inteiro. Depois ele fala assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Vocês estão entendendo a manobra do diabo? Está entendendo, pastor Wendel?
Eu primeiro eu revelo, faço o meu show, adivinho o nome da identidade da irmã, o nome do irmão, do filho do irmão, a cor da roupa de dentro e tal, a placa do carro do de lá, o nome da sua filha, que nasceu agora. Aí depois, no final do culto, eu falo assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Como que você vai entregar a vida para Jesus se você não ouviu o quê? A palavra de quê? A palavra da verdade. Vamos repetir para você entender? Pastor, eu acho que o senhor está ficando doido. Não, eu não estou não. Você vai entender o que eu estou falando. Em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo. Depois, versículo 13, igreja. Em quem também vós estáis, depois o quê? Depois que ouvistes o quê? Quem não ouve a palavra de Cristo está em Cristo? Aí eu posso falar, quem vai aceitar Jesus? A igreja toda pode aceitar, só que não vai, que essa confissão é falsa. Porque ficou excitado com a mentira e depois no final fecha com a hipocrisia. Vocês estão entendendo? Batucou o culto inteiro, gritou o culto inteiro, bateu tambor, adivinhou, pulou, rodou, falou língua complicada, aí depois chega no final, quantas almas querem aceitar Jesus hoje? É isso que a gente está vendo aí. Aí eles vão falar assim: não, ganhamos tantas almas para Jesus. Para Jesus não. Para Jesus, se tivesse ouvido o Evangelho. Para Jesus, se tivesse ouvido falar da salvação. Para Jesus, se tivesse ouvido falar da remissão dos pecados. Ah, não, eu já sei. E por que você ficou preso ouvindo mentira? Eu já sei, pastor. Não, isso aí eu já sei. Mas você adora uma revelação, né, irmão? Adora uma adivinhação, né? E olha que isso aí se tornou, igreja, um vício dentro da igreja. Pastores velhos, conhecedores do Evangelho, mas eles sabem que revelação é que atrai, eles sabem que adivinhação é que atrai, eles sabem que é isso que dá dinheiro. Agora, não, pastor, o senhor não podia falar isso. Não, eu falo sim, eu falo o que eu posso falar. Eu falo o que eu posso falar, eu tenho coragem de falar. Depois de ouvir, está escrito o que aí? Depois que ouvistes a palavra da verdade, vocês estão em Cristo. Mas quem não está ouvindo a palavra da verdade, por isso que o pastor fala, o que você ouviu para trás, se não foi o Evangelho, esquece. Ah, pastor, eu ouvia falar de Exu Mulambo, de não sei o que caveira, e não sei mais o que pilintra. Então esquece esses demônios todos. Pomba gira, esquece isso. Que eu vou te ensinar o verdadeiro nome que salva e a palavra da verdade. É isso que vocês estão aprendendo aqui. É essa oração que vocês vão fazer e vão sair daqui abençoados. Estando em Cristo, esperando em Cristo. Mas quem está esperando em Cristo não se enfia em adivinhação, não. Ah, não, eu fui lá porque a irmã me convidou. Convidou para quê? E você foi para quê? Você foi porque você gosta de emoção falsa. Você foi porque você gosta de safadeza. Ah, não, pastor, não fala assim não. Falo sim. Se fosse mentira, se for mentira, Deus vai me cobrar. Se eu estiver mentindo, Deus vai me cobrar. Se o pastor estiver mentindo, Deus vai cobrar. Mas eu não estou mentindo não, igreja. Eu tenho certeza do que eu estou falando, estou confirmando na palavra. Vamos repetir? Vamos repetir o 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra de quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha a confirmação aí. Pastor mentiu? Você tem que ouvir o evangelho de quê? O evangelho de quê, irmã? Levanta a cabeça e diz, o evangelho de quê? Da salvação. Mas você gosta de ouvir o quê? O que você tem ouvido? Ah, pastor, eu ouvi lá, o pastor fala muito de macumba. Ah, lá ele fica entrevistando o demônio.
Ah, lá tem um revelador lá que descobre tudo. Aí você gosta disso. Isso não é culto. Isso não é culto. Vai pro jogador de búzio, que é melhor. Ali no centro tem um rapazinho que fica com um papelzinho, descobre tudo em 3 dias, desfaz encantamento. Vai para lá. Ali aquele rapaz ali, ele tem um papelzinho. Outro dia eu parei com ele. Falei, irmão, 3 dias, descobre quem é o amante da mulher, quem é o amante do marido. Eu vou lá. Aí ele vai, se vai, eu sou, vai, que lá o negócio lá é quente. Aí eu falei, meu filho, não é quente, eu não estou de brincadeira com você, quente é Jesus. Quente é o poder de Deus, quente é o evangelho da salvação. Isso aqui tudo é ilusão, meu filho. Se eu fosse você, largava isso aí, jogava esse papel de confete, para cima e ia embora para casa. Aí ele, não, aqui eu ganho R$30 por dia. Glória a Deus, igreja. Mas a palavra está dizendo aqui, tem mais, não parou aí não. Se 13 é rico. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele o quê? Parou também aí, para aí, outro ponto. Primeiro eu tenho que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tenho que crer. Sim ou não? E tendo nele crido, eu só estou em Cristo se eu ouvir a verdade, a palavra, o evangelho da salvação. Aí ele especificou, palavra você ouve, mas tem que ser uma mensagem mais elevada. Tem que ser, como eu falei, o ápice, o extremo da mensagem de Deus, que é Jesus, evangelho da salvação, Cristo. Depois ele diz, e tendo nele quem, pastor? Tendo crido no evangelho de quem? Da vossa salvação. Nele também crido. Aí depois vem o quê? Olha o prêmio. Fostes o quê? Selados com o quê? Eu pergunto, quem tem o Espírito Santo é quem fala em língua estranha? Sim ou não? Está escrito aí, é quem fala em língua estranha? Quem tem o Espírito Santo é quem roda? É quem arrepia? Não, é quem crê na palavra da verdade, é quem crê no evangelho da salvação. Estes são selados como propriedade de Deus pelo Espírito Santo. Quando fala crer, irmão, está dizendo que pratica. Quando fala crer, é aquela pessoa que está se esforçando para praticar a palavra. Quando fala crer, é porque se arrependeu de todos os outros pensamentos. Não aceita qualquer tipo de conversa, não aceita qualquer tipo de culto. São pessoas que se incomodam se entrarem numa igreja e vir com um negócio de revelação, e vir com um negócio de teologia de prosperidade, e vir com doutrina de, não, isso aqui é ensinamento para empresário. Isso é conversa fiada dentro de igreja. Pastor, mas lá tem um chazinho da senhora. Pastor, mas lá tem a escolinha. Aqui o senhor não tem nada. Depende da visão. Às vezes a gente olha para as coisas, o defeito está nos nossos olhos, né? Papai falava assim, o defeito está no olho de quem está vendo o defeito. Amém? Glória a Deus. Quer repetir o versículo? Vamos repetir. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra de quê? O evangelho da vossa o quê? E tendo nele também o quê? Fostes selados com o Espírito Santo Os cristãos selados pelo Espírito Santo são os que ouviram o evangelho, creram em Cristo. Amém? E esses Deus redime das ofensas e dos pecados pelo sangue. Esse evangelho da salvação aqui é a própria obra redentora, igreja. Aí ele fala, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua, para a redenção nossa, possessão de Deus, somos nós. Diga glória a Deus.
Nós somos possessão de Deus, vocês são possessão de Deus, sua família é possessão de Deus, porque você crê no Evangelho da salvação, por você crer na palavra da verdade, você está em Cristo, você é selado com o Espírito Santo, e a salvação, ela vai ser plena na sua vida. Glória a Deus. Fecha a Bíblia e vamos orar.